E posso começar falando exatamente do nome desse evento, né? Eu estava numa outra atividade com o João Neri, que é um homem trans, e o João foi no Ministério da Justiça, ele fez uma crítica ao título do Congresso. Congresso ou seminário agora, não lembro. Congresso, isso mesmo. Do Congresso. Em vez de direito homoafetivo, por que não direito transafetivo? E eu disse para ele, olha, é óbvio que o homoafetivo, o Congresso de Direito Homoafetivo da OAB, está considerando, não só, apesar do título, apesar do termo homoafetividade, não está considerando só as questões de orientação sexual, mas também de identidade de gênero. Então, acho importante que a gente faça essa distinção aqui, porque muitas pessoas, não só na área do direito, mas na área da saúde, na área de educação, na área das artes, fazem essa confusão entre orientação sexual e identidade de gênero, embora as pessoas transexuais e nós, as pessoas homossexuais, convivamos e façamos parte de uma mesma comunidade, um mesmo grupo difamado, um mesmo grupo estigmatizado. E o estigma que nos transforma num grupo é um estigma que nos vê como invertidos, e num certo sentido, como diria Proust, nós somos mesmo invertidos, seja a inversão do objeto do desejo, uma inversão interna, seja uma inversão externa do corpo, que é o que, aos olhos das pessoas heterossexuais, as pessoas transexuais fazem. Então, identidade de gênero tem a ver com a percepção de si, tem a ver com a maneira como você se coloca, se percebe, se reconhece no mundo, né? Tem a ver com a pergunta, quem eu sou? Isso é identidade de gênero. Então, as pessoas transexuais têm uma identidade trans, enquanto eu tenho uma identidade cisgênero. E é importante que cada vez mais o direito incorpore esses termos, né? Pessoas cisgênero, pessoas transgênero. Pessoas cisgênero são pessoas cuja identidade de gênero, performance de gênero está de acordo com aquela que a sociedade impõe ao sexo biológico. Então, a nossa sociedade faz corresponder a um sexo biológico uma certa identidade, uma certa performance de gênero. Quando há esse acordo entre o que a sociedade espera desse sexo biológico, nós dizemos que a pessoa é cisgênero. Então, eu sou cisgênero porque a minha identidade de gênero está de acordo com o sexo biológico. Claro, segundo as divisões sexuais dessa sociedade. Uma pessoa que não se enquadre, que se perceba de outra maneira, né, e que expresse a sua identidade, que está em desacordo com aquela que a sociedade espera desse sexo biológico, a gente diz que essa pessoa é uma pessoa transgênero. Então, a identidade de gênero é diferente da orientação sexual, que tem a ver com o desejo, né, com o afeto. Então, para onde você dirige o seu afeto, para onde você orienta o seu afeto, o seu desejo. Então, as pessoas, nesse sentido, podem ser homossexuais, heterossexuais ou bissexuais. Uma pessoa transexual pode ser uma pessoa homossexual. Né? Alguém que tenha nascido com o sexo biológico masculino, mas afirmou uma identidade de gênero feminina, ela não necessariamente precisa ser heterossexual ou gostar de homem, né? De pessoas do sexo e gênero oposto. Ela pode tornar-se mulher e gostar de mulher. Então, ela passa a ser uma pessoa transexual ou homossexual. Eu sei que dá um nó na cabeça, mas é assim mesmo. A vida não é fácil, a vida não é para amadores. A gente tem que considerar essas questões. E essa diversidade, como eu disse para vocês, sobretudo na área do direito, né? Assim, os operadores do direito têm uma função de estender a comunidade de direitos, de estender a cidadania à totalidade da população, com prioridade àqueles grupos que estão excluídos da comunidade de direitos. Então, é fundamental que os operadores do direito, os advogados, os defensores públicos, os promotores, toda essa comunidade comece a assimilar não só a realidade acadêmica dos termos técnicos, mas a realidade das pessoas. Porque independente da gente reconhecer ou não a transexualidade de alguém, a identidade de gênero de alguém, independente da gente concordar ou não com a homossexualidade, com as práticas homossexuais ou não, essas pessoas existem. Elas existem na explosão material dos seus corpos. Estão presentes nas nossas ruas, no nosso trabalho, nas escolas, em todos os lugares. E a gente pode até eliminá-las do ponto de vista do direito, mas a gente não vai eliminá-las do fato. Então, a gente precisa se acostumar nesse sentido. Tratar dessas relações entre Estado, religião e sexualidade não é simples. Não é uma coisa simples, porque a gente está enfrentando uma cultura milenar.
né? As culturas, a cultura ocidental e boa parte da cultura oriental, elas se sustentam, né? Os fundamentos dessas culturas são narrativas de origem religiosa. Nós podemos dizer que o mundo, a quase totalidade do mundo, a cultura de quase totalidade do mundo, tem origem nas 3 religiões monoteístas, as religiões abraâmicas. Por que a gente chama de religiões abraâmicas? Porque são as religiões que partilham o mesmo profeta, que é o profeta Abraão. Então, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo são religiões monoteístas abraâmicas. Elas partilham um conjunto de narrativas, que é comum às 3. No caso do judaísmo, essa narrativa tem o nome de Torá, o conjunto dessas narrativas. No caso do islamismo, tem o nome de Corão. E no caso do cristianismo, tem o nome de Antigo Testamento. Então, essas 3 religiões comungam esse conjunto de narrativas, são as religiões monoteístas. Parte da nossa cultura vem delas. E esse conjunto de narrativas tem um livro em especial que é bastante utilizado, quer dizer, vem sendo utilizado ao longo desses milênios e ainda hoje é bastante utilizado para justificar a exclusão tanto das pessoas hoje que consideramos homossexuais, né, ou transexuais, tanto das outras religiões, né? Esse livro é o livro do Levítico. Volta e meia vocês veem alguém evocar uma passagem desse livro, que é a passagem que diz que Deus não pode, Deus considera a abominação um homem deitar-se com outro como se mulher fosse. Durante o debate presidencial, a gente viu o candidato Levi Fidelix dizer isso com outras palavras, no debate da Bandeirante, em cadeia nacional, dizer aparelho excretor não reproduz, né? Então, no fundo, é esse mesmo argumento que está sendo evocado. O Levítico, e no caso do cristianismo, além do Levítico, tem a carta de Paulo, porque não são todas as cartas. Não é a carta de Paulo aos Efésios, a carta de Paulo aos Coríntios, é apenas a carta de Paulo aos Romanos. Apenas e somente nessa carta, Paulo menciona algo que pode vir a ser interpretado como uma sanção, uma repressão ao que hoje chamamos de homossexualidade, porque é óbvio, nem sempre essa prática teve esse nome. Isso é um termo do final do século XIX para cá. Já teve vários nomes, né? Uranismo, sodomia, sexo nefando, quer dizer, ao longo da história da humanidade, essa prática já foi nomeada de várias formas e também reprimida de várias formas. Mas a origem dessa repressão, né, é religiosa, tem a ver com a religião, tem a ver com a experiência histórica dos povos semitas que produziram e reproduziram essa cultura ocidental, que aqui no caso desse lado do Ocidente a gente chama de cultura judaico-cristã, mas que os países, mais uma cultura e valores que aparecem também no islamismo, nos países islâmicos, porque, como eu disse a vocês, também o islamismo partilha uma mesma narrativa. O curioso do uso desse fundamento, né, da religião, e que é fundamento da cultura, o curioso é que é um uso seletivo desse fundamento, porque esse mesmo livro Levítico, ele, já que ele é um código de ética, e é um código de ética do povo semita de 3.000 anos, esse código de ética também faz uma série de outras proibições, ou considera pecado uma série de outras práticas, e que todo mundo observa. Por exemplo, ninguém abre mão do presto-barba da Gillette, embora o Levítico diga que é um pecado o homem cortar a barba, fazer a barba. E ninguém abre mão de uma empada de camarão, nem de uma paeja, embora o Levítico diga que frutos do mar também, comer frutos do mar também é um pecado. Então, é um uso seletivo. Mas é algo que vazou do espaço das religiões e foi para outras esferas da cultura. Essa proibição, digamos assim, esse rechaço, essa aversão às práticas, as práticas hoje chamadas de homossexuais, elas vazam do âmbito religioso e vão para os outros aspectos. Então, daí, a gente, mesmo com a emergência dos estados modernos, ou da modernidade, o que a gente chama de modernidade, a gente vê que esses valores vão, por exemplo, para a área jurídica do direito e passamos a ser tratados como criminosos.
Então a gente deixa de ser pecador, de cometer um ato contra Deus, um pecado, e passamos a ser criminosos. E julgados em tribunais, e presos e condenados a trabalhos forçados por conta das nossas práticas. E também vai para a área da medicina, da ciência médica. E aí somos tratados como doentes, né? Então, ao longo da história da história da humanidade ocidental, desses 3.000 anos de, digamos assim, de cultura judaico-cristã, a gente pode dizer que nós, homossexuais e nós, transexuais, fomos perseguidos e de diferentes maneiras. Então, essa relação entre religião e legislação e leis, ela é muito antiga. E é difícil da gente abordá-la sem mexer em suscetibilidades, sem mexer porque as religiões mediam a nossa relação com o que a gente não conhece, ou serviram durante muito tempo para mediar nossa relação com o que a gente não conhece. Todos nós, seres humanos, fazemos aquelas perguntas fundamentais que toda pessoa que pensa faz, que é: de onde eu vim, para onde eu vou, por que é que eu morro, por que é que a gente morre. O grande escândalo antropológico é saber que vai morrer. Todos nós sabemos que vamos morrer. É a primeira das violências impingida ao homem, ele despertar para essa vida, ver que a vida é bela, e um dia alguém diz: olha, mas um dia tudo isso acaba. Nós somos uma bomba relógio, um dia a gente desaparece. Isso é um escândalo para a gente. E é, ao mesmo tempo, a última violência, porque chega o dia em que a gente, de fato, tem que morrer. Isso nos causa uma série de angústias, né? Para onde a gente vai depois que a gente morre? De onde a gente veio? Essas perguntas fundamentais, que no caso da Grécia gerou a filosofia, essas perguntas foram respondidas por diferentes religiões. Então, tocar em religião é tocar em questões que são muito caras às pessoas, né? Às vezes elas se incomodam quando você questiona algum dos dogmas da religião que ela professa. Eu sei, incomoda, mas ser humano, né? Reconhecer-se humano é reconhecer-se como um ser cultural. É considerar que nós nos transformamos no tempo e no espaço, que nós mudamos, que nós acumulamos o conhecimento dos povos e que, portanto, qualquer relação que a gente tenha com o sagrado, com o desconhecido, com os mistérios, terá que ser uma relação refletida e reflexiva à luz dos conhecimentos que acumulamos ao longo desses séculos. Então, por exemplo, há uma passagem na Bíblia que diz que Josué parou o sol durante a batalha de Jericó. Ora, Josué não pode ter parado o sol, porque não é o sol que gira. Quem gira é a terra, que faz um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e um movimento de translação em torno do sol. Então, se Josué parou alguma coisa, foi a terra. Então, se eu fizer a leitura da passagem bíblica hoje, eu não posso dizer que Josué parou o sol. Eu só posso dizer que, naquele momento, Josué tinha uma percepção de que o sol descrevia um arco sobre o céu, que é a percepção que nós temos. A gente vê o sol nascer ali e desaparecer aqui. Então, nós temos a ideia de que o sol está andando no céu. Mas quem está girando é a Terra. Então, se eu for fazer essa leitura hoje, eu tenho que fazer uma leitura à luz do conhecimento que nós acumulamos. Então, qual o sentido de eu evocar passagens bíblicas do Levítico para justificar a exclusão dos homossexuais, das pessoas transexuais do direito? Por que eu não sou capaz de fazer essa leitura hoje à luz do conhecimento que a humanidade produziu? Um conhecimento que separou sexo da sua função procriativa. E é importante lembrar isso, que apesar das pessoas, mesmo depois da camisa de Vênus, da pílula anticoncepcional, da tabelinha, do bebê de proveta, da fertilização in vitro, da clonagem humana, do mapeamento do genoma humano, apesar de todo o progresso técnico-científico, as pessoas ainda dizem que um casal formado por 2 homens e 2 mulheres não procria, então, portanto, não tem legitimidade moral para ser reconhecido como família. Onde já se viu isso? Quer dizer, que descompasso é esse? Como é que essas pessoas não podem fazer a leitura do texto religioso à luz desse conhecimento todo? E quem é que hoje em dia trepa apenas para ter filho? As pessoas transam umas com as outras por afeto, por prazer, por desejo. Há casais estéreis que não podem ter filhos. Há casais heterossexuais que decidiram não ter filhos, que não querem ter filhos. Há casais que adotaram filhos.
Então, dizer que os casais homoafetivos não são legítimos, nem a homossexualidade é legítima porque não procria, é um desrespeito com os fatos, inclusive os fatos que envolvem você mesmo. Então, lidar com esse tema não é um tema fácil, mas a gente tem que lidar. A gente tem que enfrentar esses preconceitos e essas falsas certezas que nos habitam. E que não é de natureza. A gente não tem esses preconceitos, que são falsas certezas, por natureza. A gente adquiriu na cultura, no nosso processo de socialização, a gente adquiriu. Então, a gente pode se livrar também nesse mesmo processo. Por isso que fazemos uma batalha política. Essa batalha política não é só uma batalha legislativa por leis, mas é uma batalha na língua, no âmbito do discurso, é uma disputa narrativa. Porque a gente quer que as pessoas se livrem desses preconceitos. Esses preconceitos não são da natureza. Já dizia Nelson Mandela, as pessoas não nascem odiando. Elas aprendem a odiar. E se elas aprenderam a odiar, elas são capazes de aprender a amar. Claro que tem aqueles irremediáveis, aqueles que, por mais que você diga, ele não ouve, esses são os fascistas, né? Como diz a filósofa Márcia Tiburi, os fascistas apresentam uma cicatriz de rigidez que impede que se abra ao que o outro está dizendo. Então, talvez os fascistas sejam irremediáveis. Mas a grande maioria das pessoas não, elas têm preconceitos que elas podem, dos quais elas podem se livrar, né? Elas podem substituir falsas certezas por certezas. Bom, então a história de como esses valores religiosos, essas certezas que as religiões nos dão, ou que a interpretação das narrativas religiosas ensejam, essa relação com o Estado, com a cultura, ela é antiga, ela está presente hoje. E para ficarmos no caso do Brasil, assim especificamente, eu diria que o fundamentalismo religioso, que é essa interpretação dos fundamentos da cultura de maneira literal, ao pé da letra, que não leva em conta os processos culturais que atravessam, que perpassam as próprias narrativas religiosas, e aí o mais comum deles é a tradução, né? Às vezes as pessoas esquecem que esses textos foram traduzidos, e que tradução, já diria Jacques Derrida, quer dizer traição. Toda tradução é uma traição, porque nenhuma língua tem uma correspondência bionívoca. Os termos de uma língua não têm correspondência bionívoca numa outra língua, né? Toda tradução ela é um processo de negociação cultural. Os termos nem sempre são adequados, são iguais, e você tem, então, que fazer certas modificações. Então, a Bíblia, então, ela e o Corão e a Torá é um conjunto de narrativas que foram traduzidas, né? E nessa tradução, muita coisa se perde, muita coisa se transforma. Então, volto a dizer, a leitura ou interpretação desses textos pode ensejar um comportamento preconceituoso, ou pode levar a uma atuação política e uma atuação legislativa que busque excluir pessoas da comunidade de direitos. E é isso que vem acontecendo no Brasil. O nosso país tem peculiaridades, coisas que são nossas, tem a ver com a nossa história, com o nosso processo de formação. Então, a gente sabe muito bem como se comportam as nossas elites, desde a época das capitanias hereditárias até hoje. Nós sabemos que nós vivemos quase 3 séculos de escravidão de negros no Brasil, um processo que ainda não foi concluído, um luto que não foi feito, né? Um racismo insidioso, larvar, que permanece nas nossas relações, que exclui as pessoas de pele preta e os afro-brasileiros da universidade, do mercado de trabalho, que os confina geograficamente em lugares geograficamente segregados, né? Que os torna alvo de uma política de segurança, que os encarcera e os extermina, né? Nós temos a peculiaridade de termos vivido 2 décadas de ditadura militar, né, de cerceamento de liberdades, a liberdade de expressão, do direito de organização política, né. Nós temos um sexismo e um machismo que vem com os nossos colonizadores, que segrega a mulher. As mulheres não estão plenamente empoderadas ainda, as mulheres não gozam plenamente dos mesmos direitos que os homens. Então, nós temos essas peculiaridades que são nossas, um Estado que sempre teve um débito com a sua população, sobretudo um débito de educação, um débito que também passa pelo direito à água, pelo direito a saneamento básico, o direito a 3 alimentações, o direito
infância, né? Quantas crianças estão aí trabalhando em carvoarias e trabalhando no corte de cana ou vendendo balas nas esquinas, e a gente naturaliza isso porque são crianças pobres e a categoria infância não ficou para elas, né? O Estado tem um débito em relação à educação de qualidade, a acesso a equipamentos de cultura, e esse débito, que é histórico, ele se apresenta num comportamento, né? Se o Estado não paga esse débito, como as pessoas vão se livrar de preconceitos? Como as pessoas vão se reconhecer? As pessoas estarão cada vez mais distantes umas das outras, e quando a gente se distancia uns dos outros, a gente desconhece o que é o outro, né? E aí vem uma série de fantasias em relação ao outro, de estereótipos e preconceitos em relação ao outro. Então, nesse vazio aí, nesse débito do Estado, algumas instituições funcionam como embrião do Estado, prestando uma solidariedade direta às pessoas, ocupando esse lugar. E no Brasil, as igrejas neopentecostais, elas ocuparam esse lugar. No vazio do Estado, no vazio de pagar esse débito na forma de direito às pessoas, as igrejas se instalaram. Mas as igrejas, ainda que prestem uma solidariedade direta às pessoas, elas cobram um preço. O preço da adesão fiel, o preço da adesão aos valores, sem questionamento, e às vezes, ou quase sempre, o preço do dízimo, né? Essas igrejas se organizaram, não estou falando de todas as igrejas, eu estou falando das igrejas neopentecostais fundamentalistas, porque nós temos igrejas evangélicas que não são fundamentalistas, muito pelo contrário, são igrejas que fazem, né, que promovem uma religiosidade refletida e reflexiva à luz do conhecimento que a humanidade produziu. Eu estou falando das igrejas neopentecostais fundamentalistas que se organizaram economicamente, que desdobraram os seus negócios em outros ramos, em outros negócios, e que decidiram investir esses recursos na eleição de representantes para os parlamentos, principalmente. Então, essas igrejas começaram tomando as câmaras de vereadores, porque os vereadores têm uma relação mais direta com as pessoas, então é muito mais fácil votar em quem eu conheço, o pastor que eu frequento a igreja, tem essa relação direta, as pessoas elegem vereadores a partir desses critérios, vocês sabem disso, talvez até vocês mesmos façam isso, né? Não sei quantos de vocês estão empenhados nas eleições municipais e fazem pesquisa sobre os candidatos a vereadores, de modo a votar naquele que de fato represente as suas ideias. Depois eles decidiram investir em candidatos a deputados estaduais, que tomaram as assembleias legislativas, e, por fim, se organizaram como uma bancada poderosa no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados, que hoje a gente jocosamente chama de um dos Bs da bancada BBB, né? Que é a bancada da Bíblia, que a gente chama dessa maneira jocosa. Não há problema nenhum em alguém que é membro de uma comunidade religiosa se colocar como representante. Não há problema nenhum, é legítimo, é absolutamente legítimo. Mas eu creio que qualquer pessoa que se eleja ao poder legislativo, ou mesmo ao poder executivo, ela está submetida à Constituição Federal, que é a lei máxima, de um Estado que está separado da Igreja formalmente desde 1889, com a proclamação da República. Quando a República é proclamada, formalmente Estado e Igreja se separam. Embora a gente saiba que na prática isso não aconteceu. A Igreja Católica foi até 46, se não me engano, posso estar enganado, vocês me corrijam. A religião oficial do país, né? Como é que um Estado laico pode ter uma religião oficial? Mas durante muito tempo a Igreja Católica foi a religião oficial, e por ser a religião oficial, os evangélicos foram bastante perseguidos e estigmatizados por causa disso. Mas daquelas ironias que só o destino prega, foi um deputado comunista, ateu, e Obá de Xangô, do Ileaxeu Poafonjá, Obá de Xangô é os olhos de Xangô na terra, que é o orixá da justiça, foi ele, meu conterrâneo, Jorge Amado, que garantiu na Constituição a liberdade de crença, que tanto beneficiou os evangélicos, que puderam se organizar e se expressar nesse país. E hoje é uma parcela da comunidade evangélica, a parcela fundamentalista, que promove perseguição às religiões de matriz africana. Então, percebam que essa mistura entre Estado e religião, ou essa
determinação, não é influência, porque as religiões podem influenciar a legislação. Ninguém está dizendo que não pode ou não deve. Elas podem sim. As religiões encerram valores, né? As religiões balizam moralmente as pessoas. Então elas podem influenciar, mas não determinar. E o que a gente tem visto é uma determinação da legislação e das políticas públicas a partir da atuação de políticos fundamentalistas, religiosos fundamentalistas, que incidem sobre os direitos de outras pessoas. Então pensemos no caso do direito à saúde, garantido pela Constituição. Quando deputados e senadores se organizam para pressionar o Ministério da Saúde a não fazer campanhas de prevenção à AIDS, por que campanhas de prevenção à AIDS voltadas para o público mais vulnerável, para o contingente da população mais vulnerável hoje, são os HSHs, homens que fazem sexo com homens, e as pessoas, e travestis, quando eles vão lá e dizem, vocês não devem fazer campanha, porque qualquer campanha para esse público é proselitismo da homossexualidade, eles estão afetando o direito dessas pessoas à saúde e afetando a saúde de toda a coletividade, porque estamos tratando de uma doença que é epidêmica. Mas é o que vem acontecendo. Quando esses representantes se organizam para impedir que os planos municipais, estaduais e o Plano Nacional de Educação contenha a referência ou reconhecimento das identidades de gênero e diferentes orientações sexuais nas escolas, eles estão fazendo isso, afetando o direito das pessoas. E afetando o direito das pessoas a partir de seus dogmas, a partir dos seus preconceitos, da maneira torta com que ele lê os fundamentos da sua religião. Ora, mas a gente vive num mundo diverso, em que as pessoas expressam diferentes credos. E tem gente que não professa credo nenhum, que não acredita em nenhuma transcendência, que acha que a vida é, ou como diz Clarice Lispector, a vida se me é e ela me basta. Tem gente que age assim, que não acredita em nenhuma transcendência, e essas pessoas têm que ser respeitadas também. A gente não pode associar uma pessoa que não crê em nada ao demônio. Eu acho que a gente tem que associar ao demônio quem cultua religiões em que o demônio existe, né? Pessoas que não professam nada ou professam religiões em que o demônio existe, você não pode associar ao demônio. E há pessoas que não creem em nada, que não têm credo nenhum, que são muito mais éticas, né? E que se prestam ao bem comum muito mais do que pessoas que se dizem religiosas. No Médicos Sem Fronteiras, que vão para as situações de guerra, desastre natural, ou epidemia, que vão lá prestar sua solidariedade, seu trabalho ao outro. Entre os médicos Sem Fronteiras, há muitos ateus, que estão fazendo muito mais o bem às pessoas do que pessoas religiosas e que falam em nome de Deus. Então, a nossa batalha é uma batalha minha e do Vadi Damus. Hoje, nós somos deputados federais, num legislativo que é bicameral, separado entre deputados e senadores. Nossa batalha é contra o fundamentalismo religioso e para fazer valer o objetivo da República expresso na Constituição, que é a promoção do bem de todos, sem discriminações. É simples assim. O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que a diversidade cultural brasileira seja reconhecida e respeitada. Que o Brasil seja visto como um país plurirreligioso, em que uma religião não tem precedência sobre outra. Não, hierarquicamente não é superior à outra. O que a gente quer é que as pessoas e as vulnerabilidades das pessoas sejam reconhecidas, que algumas pessoas, por ocuparem posições de sujeito, elas são mais vulneráveis do que outras. E essa vulnerabilidade tem que ser corrigida. Porque ainda que a Constituição proclame uma igualdade formal, a gente sabe que, na prática, as pessoas não são iguais. Então, o nosso papel é tratar os desiguais de maneira desigual, a fim de promover a equidade e o bem de todos. Muito obrigado.